Desde o começo da humanidade, o homem, os bichos, a natureza, todos sempre foram fascinados e dependentes do som. Bichos comunicam a chegada de um predador. Um trovão anuncia a chegada da chuva. O barulho de uma cascata indica água próxima. A vida depende do som para existir. O homem, como ser evoluído, entendeu isso há muito tempo e aprimorou de todas as maneiras possíveis o som. A comunicação depende diretamente disso para existir. A criação da música e dos instrumentos parte de todo esse princípio, que a mistura correta de sons gera prazer e conforto sonoro. Daí surgem as notas musicais, a harmonia e todos os sons que nos geram prazer. Você já olhou para uma sanfona e pensou: um dia ainda vou aprender a tocar esse negócio? Quando olhamos um sanfoneiro tocando cheio de alegria e agilidade nos dedos, chegamos até a pensar: nossa, eu nunca conseguiria fazer isso. Mas por que não? Até porque a música é democrática e qualquer um está apto a aprender a tocar qualquer que seja o instrumento, mesmo um tão complexo e rico de história como o acordeon. O acordeão, ou acordeon, no Brasil também chamado popularmente de sanfona, gaita, é um instrumento musical aerofone de origem alemã. Um aerofone, ou aerófono, é qualquer instrumento musical em que o som é produzido pela vibração do ar, sem necessidade de cordas. E o acordeão é composto por um fole, palhetas livres e duas caixas harmônicas de madeira. Nossa, né? Falando assim, fica tão bonito, mas você não tá entendendo nada, né? Traduzindo, é um instrumento de teclas. Entendeu aí? Instrumento de teclas, viu? Em 2700 a.C., foi inventado na China o instrumento musical denominado Cheng, que é tocado até hoje. É uma espécie de órgão portátil tocado pelo sopro da boca. Ele tem a forma de uma fênix. Olha que bonito, né? Já que os chineses consideram a rainha entre as aves. Na França, o acordeão foi aperfeiçoado em 1837. Segundo todos os tratados sobre o assunto, o acordeão nada mais é do que o aperfeiçoamento de diversos instrumentos do mesmo gênero, como o oeline, o aerofone e a pisarmônica, tomando desde essa data sua forma definitiva e seus variados registros para a mudança e intensidade do som. Porque a sanfona é composta de registros. Você muda o registro, o som pode ser mais agudo, pode ser mais grave, pode ser um som misturado com outro som. É como se disséssemos que a sanfona que conhecemos hoje está pertinho do seu aniversário de 200 anos de existência, viu? A sanfona é igual vinho. Quanto mais velha, melhor. Mais tarde, com a escala cromática, o acordeão pode produzir qualquer melodia ou harmonia e inúmeros fabricantes o aperfeiçoaram colocando registros, tanto na mão direita como na mão esquerda, para maior variedade de sons. Na Alemanha, o primeiro acordeão foi construído em 1822, em Berlim. É deste país que vêm os célebres acordeões da marca Hohner. Os primeiros acordeões italianos foram construídos em 1863, em Ancona, surgindo depois Paolo Soprani e Stradella della Pè. O acordeão possui palhetas fixadas em pequenos suportes de madeira chamados de castelos. O som do acordeão é criado quando o ar que está no fole passa por pequenos tubos nos castelos, que direcionam as palhetas. Com a pressão do ar, as palhetas vibram, gerando som. Quanto maior o tamanho da palheta, mais grave é o som produzido. Quanto mais forte o ar é forçado para as palhetas, mais intenso é o som, ou seja, tem mais volume. O movimento do fole é controlado com o braço esquerdo, normalmente. Ou seja, é o chamado balançado da sanfona que a gente fala aqui no Brasil. O acordeão foi trazido ao Brasil por colonizadores e imigrantes europeus, especialmente italianos e alemães,
que se instalaram no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O primeiro instrumento trazido tinha o nome de concertina e era um acordeão cromático de 120 botões. O acordeão era muito popular no sul do Brasil em 1950, onde algumas casas chegavam a ter até 2 instrumentos, ou seja, é a pura ostentação. Se um acordeão já é difícil de possuir, você imagine 2, viu? Devido à diversidade de configurações, foi facilmente adaptado pela cultura que veio da Europa. O acordeão é o instrumento de símbolo oficial do Rio Grande do Sul, onde seu projeto de lei teve votação unânime na Câmara dos Vereadores. No auge do sucesso, haviam cerca de 65 fábricas deste instrumento pelo Brasil. A maioria, ou seja, 52 delas, localizada no Rio Grande do Sul, com apenas 7 fábricas localizadas fora da região sul. Um dos mais famosos e genuinamente brasileiros foram os acordeões Todeschini, de Bento Gonçalves, também lá do Rio Grande do Sul, que foi fechado em 1973. O acordeão Todeschini é muito apreciado ainda hoje em dia e sobrevive mesmo com poucas oficinas especializadas em sua manutenção. No sul do Brasil, o acordeão é conhecido como gaita e tem papel fundamental na música regionalista do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tornou-se popular também no Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Os primeiros gêneros, fado, valsa, polca, retratavam o folclore dos imigrantes portugueses, alemães, italianos, franceses e espanhóis. Porém, no Nordeste, onde o acordeão é conhecido como sanfona. Desde o início do século XX, mais precisamente com a construção da malha ferroviária brasileira pelos ingleses, deu-se início a um novo ritmo, o forró, característico do Nordeste brasileiro, no qual um dos seus principais instrumentos musicais é o acordeão. No Nordeste, Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como Rei do Baião, foi um importante sanfoneiro que compôs a canção Asa Branca, em 1947. O acordeão é um instrumento de extrema importância na cultura brasileira, retratado diversas vezes em obras cinematográficas e televisivas. Hoje em dia é praticamente impossível algum ritmo musical não ter tido um dedinho de sanfona no meio dele, viu? O acordeão é popularmente conhecido e difundido no mundo inteiro, e dominar tal instrumento não acrescenta somente ao músico que o toca, mas engrandece toda a cultura ao seu redor. A sanfona é um marco de festivais pelo mundo inteiro. No Brasil, sem sombra de dúvidas, o principal festival que enaltece a importância da sanfona é o São João, originado no Nordeste, com todos os ritmos que o compõem, tendo foco na gaita, quer dizer, acordeão, quer dizer, sanfona, enfim, chame do que você se identificar melhor. E você? Tem alguma música, solo, trilha sonora marcante na sua vida, envolvendo alguma sanfona? Outra pergunta e mais importante, você estaria disposto a aprender a tocar sanfona, acordeão, gaita? Responde aqui pra mim nos comentários. Gostou de saber mais sobre a história da sanfona? Fique ligado nos próximos vídeos que você tem muito a aprender aqui nesse canal.